O chamado para a coragem, Brené Brown. Vale analisar o chamado para a coragem de Brené Brown. É um TEDx, né? É uma palestra que a Brené Brown deu lá nos Estados Unidos e a Netflix gravou e trouxe aqui pra gente esse que foi o TEDx mais visto no mundo, né? Durante um determinado período. É interessante porque a Brené Brown, ela, nesse TEDx, ele ficou tão famoso porque ela fala sobre vulnerabilidade. Ela fala que é o campo de estudo da vida dela há 20 anos já, e ela resolve conversar sobre vulnerabilidade, se colocando vulnerável para mostrar, inclusive, para provar, inclusive, que a vulnerabilidade não é algo demérito, não é algo que vai te diminuir, não é fraqueza. Ao contrário, hoje o homem que chora é o homem que efetivamente é homem, né? Com H maiúsculo. É aquele homem que é o homem que consegue reconhecer os próprios sentimentos e deixar eles aflorarem, sem ficar com medinho, com firulinha de que não está sentindo dor, quando na verdade ele está ali sentindo muita dor, aliás. Então ela traz essa desmistificação do que é a vulnerabilidade, mostrando em casos práticos e fazendo estudos com pesquisas, né, ao longo desses 20 anos, mostrando em casos práticos o quão que você se empoderar da sua vulnerabilidade, reconhecer a sua vulnerabilidade te fortalece. Demonstrar para você o quanto que reconhecer como que a vulnerabilidade age em você te fortalece. Quantas vezes a gente está no nosso dia a dia, vivendo a nossa vidinha, né, tradicional, normal, e a gente se pega em situações e em contextos nos quais a gente fala: nossa, mas eu fui tão fraca aqui. Nossa, mas eu não deveria ter feito daquele jeito. Nossa, mas eu não vou deixar a pessoa saber que eu tô sofrendo. Esse é um clichê, né, para quem tá terminando o relacionamento. Ah, não vou deixar tá sabendo que eu tô sofrendo. E aí, não vou passar recibo de que eu fui cornuda, ou de que eu tô passando mal, ou de que eu tô sofrendo, não. Esse é um verdadeiro clichê que a gente vê na sociedade, justamente porque você mostrar que está sofrendo ao invés de significar, que é o que significa, que aquilo foi importante para você, que você estava ali de verdade, entregue, vai para outro lado. Mostra que aquela pessoa venceu. Oi? Venceu o quê? Quando? Onde? Venceu o quê? Sabe? Então, mostrar a sua vulnerabilidade, ela vem sendo desmistificada porque vem colocando luz. E assim, gente, sentimento foi feito para sentir. Sentimento a gente sente, ok? A gente sente o sentimento. Para de fingir que não dói, porque dói. Para de fingir que não está incomodando, porque está incomodando. Sabe? Só para de ficar colocando degraus aonde não tem mais espaço para você subir para onde. Então, aqui eu resolvi trazer esse vale analisar para você, porque eu tinha comentado no outro vídeo que eu traria, e aqui palavra dada é palavra cumprida. Eu resolvi trazer essa sugestão de documentário para você assistir, que entra como documentário, né? Mas é um episódio só, tá bom? É uma palestra que ela está passando ali. Vale assistir, vale analisar essa palestra, porque ela começa a falar de coisas dela, ela como sendo uma estudiosa da vulnerabilidade, em determinados momentos, como que a vulnerabilidade pega ela assim, de rasteira, pega ela distraída, né? Porque é justamente o momento em que ela não permite, por exemplo, que o marido dela demonstre a vulnerabilidade dele. Ela tripudia em cima da vulnerabilidade do marido dela. E aí ela, opa, para sua doida, para. Ela, opa.
Entende? Ela faz a meia-culpa e ela reconhece que está sendo uma babaca, nas palavras dela, né? Ela se xinga ali, ela reconhece que está sendo uma babaca e ela fala: Não, marido, ok, desculpa. Eu não estava te ouvindo antes, mas agora eu estou te ouvindo. Pode falar e pode sentir. Ela autoriza o marido dela a sentir. Veja, o que é legal da Brené, que ela desmistifica essa vulnerabilidade como um todo? O legal é que quando eu falo assim, por exemplo, sou psicanalista, aí a pessoa me vê com uma dúvida ou me vê com uma dificuldade na minha vida pessoal, mas como? Tipo, ai, mas ela é psicanalista? Gente, ser psicanalista não me isenta de quebrar a cara. Eu gostaria que sim, né? A gente gostaria. Seria maravilhoso, né? Mas não, não me isenta, entende? Não me tira do eixo humanidade. Não me coloca nesse pedestal, né? Por quê? Porque enquanto você está vendo aí a sua terapeuta, a sua psicanalista, como sendo alguém muito garboso, alguém muito, né, que não erra, que não peca, que não sente, você ainda está infantiloide, você ainda está nesse lugar mesquinho, infantil, de achar que só você sofre, ó, com o alecrim dourado, só você tem os seus pormenores. E não é assim. Não tem que ser e não precisa ser assim. Entende? Então é muito legal, porque a gente vê uma autoridade no assunto, que é a Brené Brown falando sobre vulnerabilidade. Os livros dela são um dos mais vendidos, tal. Entra no campo da autoajuda, mas Fernanda, não tenho preconceito sobre autoajuda, porque eu acho que autoajuda é isso, é a gente se autoajudar. Então, se eu tenho uma ferramenta que é um livro e os livros para mim são ferramentas, se eu tenho uma ferramenta que pode me ajudar, eu vou ler, entende? Então, às vezes a gente fica nessas piras de, ai, autoajuda eu não quero, ai, não sei o que eu não quero. Não, gente, para. Olha, sem preconceito. O que cabe para você e o que não cabe. O que não couber, deixa aí. O que couber, usa e abusa, sabe? Usa e abusa. Entende? Porque por conta desse preconceitinho que a gente falou para os homens há anos que eles não podem chorar, porque homem que chora não é homem. E aí os homens se tornaram mais violentos porque o oposto de não sentir a dor, o oposto de não sentir a dor é recalcar essa dor. E a dor ela sai de alguma forma, ou seja, em forma de doença no corpo física, ou seja, em forma de doença mental. De alguma forma ela extravasa. A dor vira raiva, essa raiva vira adrenalina, e a adrenalina, numa fechada de trânsito, você mata alguém por nada. Por que você matou alguém? Não sei. Aí quando você vai ver, ele brigou com a esposa 2 dias antes e estava até aqui, até agora. Não estou justificando a banalidade daquele acontecimento no trânsito. Eu não estou justificando, mas eu estou explicando que pode ser. Se ele tivesse extravasado lá, extravasar é, poxa, você tá me machucando, não fala assim, eu não tô gostando, tá fazendo mal pra mim, chorado, por exemplo. Talvez ele não tivesse matado lá 2 dias depois o coleguinha que estava atravessando a rua no trânsito, na fechada, ele pegou aquele pessoa de bode expiatório. Gente, isso acontece muito. A gente chama isso de sequestro emocional, que é quando a pessoa fica cega efetivamente pelo o que aconteceu e ela se deixa levar por aqueles instintos animalescos que nós temos, todos nós, primitivos, e que a gente precisa domar o tempo inteiro. E veja, domar os nossos instintos animalescos não significa que a gente não precisa sentir a raiva. Estou sentindo raiva. Sente a raiva. Sente. Vai arrumar um jeito saudável de extravasar essa raiva. Na terapia, fazendo box, correndo, gastando, deixando o seu corpo gastar, deixando o seu corpo, sabe, extravasar esse sentimento. Tá sentindo dor? Escreve uma carta de auto-perdão, escreve uma carta perdoando o outro, escreve uma carta, tá com raiva? Escreve uma carta xingando o outro, rasga aquela carta, amassa em mil pedacinhos e joga longe.
não na cabeça do outro. Joga longe o papel que você amassou, xingando aquela pessoa. Entende? Só não reprime, porque tudo que você reprime, ele desloca, ele arruma um jeito de sair. Você precisa entender que todo sentimento que é recalcado, ele arruma um jeito de sair. E às vezes não vai sair hoje, agora, no aqui e agora, bateu, levou. Não. Às vezes ele vai sair 10 anos depois. Às vezes ele vai sair um ano depois. Às vezes ele vai sair num momento que não tinha nada a ver com nada. Foi só a atendente que errou o seu pedido no restaurante. E você colocou aquela mulher que estava ali trabalhando, mãe de 10 filhos, ganhando pão de cada dia, colocou ela abaixo do chão porque você explodiu ali com ela o que você não podia ter explodido em casa. Então, reconhecer o que te atravessa, reconhecer o que te fere, te dá força para você poder extravasar esse sentimento com assertividade, de forma sadia, de forma adulta. Porque diferente daquela criança que não ganhou o chocolate ali, o brinquedo na loja e começa a deitar na loja, espernear que nem uma doida ali na loja e gritando e nem, não importa o mundo, ela simplesmente começa a gritar e espernear ali na loja. Diferente dessa criança, você é um adulto que sabe que aquela cena não é uma cena bonita de se ver. Então, diferente daquela criança, você vai sentir a frustração que é aquele ato que está acontecendo ali, mas você não vai ter a mesma atitude da criança. Nem deve ter, nem pode ter. Entende? Então agora me conta, quando foi a última vez que você se permitiu ser vulnerável? Você reconhece a vulnerabilidade que há em você? Eu já usei aqui em outro exemplo e eu vou repetir aqui com você porque eu acho interessante, outro vídeo. Eu vou repetir aqui com você porque eu acho que é interessante. Conversando com um cliente meu, eu perguntei para ele, né, como que era a vulnerabilidade para ele, porque ele tinha muita dificuldade de sentir os sentimentos, sabe? Seja para o bem ou para o mal, para o amor ou para a dor, ele tinha dificuldade. E aí ele me confidencializou que tinha essa dificuldade porque para ele, vulnerável era a pessoa pobre, então ela é vulnerável, né? Era a pessoa precária, a pessoa que não tem renda, que não tem poder, não tem direitos, né? E aí a gente precisou reconstruir o que significa a vulnerabilidade, ressignificar o que significa vulnerabilidade no sentido emocional da palavra, no sentido do viés emocional que a palavra carrega, para que a gente desse um novo significado para ela e a partir desse momento ele se permitisse ser vulnerável. Porque a vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é diferente de fraqueza. Totalmente diferente. Uma pessoa que é vulnerável é uma pessoa que consegue sentir, que consegue permitir, autorizar o seu próprio sentimento de existir. Não significa que você vai ficar chorando em qualquer briga, batendo em qualquer briga, não. Mas você vai permitir sentir o seu sentimento. Sentiu, reconhecer o seu sentimento, aqui vem a segunda camada, que é quando você adulto decide como que você vai lidar com esse sentimento, sem fingir que ele não existe, sem camuflar esse sentimento, sem ocultar e sem esconder esse sentimento. Você vai autorizar que ele exista porque ele faz parte de você. Ele está ali dentro de você, junto com você. Então, é bem interessante, recomendo que você assista. Me conta aqui nos comentários como que foi esse documentário aqui para você, essa palestra, e o que que você sentiu, se você já se sentiu vulnerável, já te colocou vulnerável, e como que é a vulnerabilidade para você. Curte, comenta, compartilha, reverbera comigo, se inscreve no canal, te espero nos próximos vídeos. Beijo, tchau, tchau.